Bom, primeiro nós temos que entender que quem foi fundador de um partido, que foi o PT, quem lutou na luta contra a ditadura militar 10 anos, na clandestinidade, na cadeia, tinha no PT um grande sonho de transformação social e ele cumpriu esse papel, pelo menos até o final da década de 80, tranquilamente. Só que sair do PT, que se tornou um partido promissor, grande, estratégico para a Revolução Brasileira, foi uma opção muito difícil de ser feita. Então, depois de 25 anos, nós tivemos que fazer esta escolha e ela foi muito sofrida, porque, na verdade, uma grande parte da militância, sem dúvida, queria que o PT não tivesse tomado o rumo que tomou e preferiria continuar no PT naquele momento. Mas a verdade é que aqueles que rebaixaram o programa e foram para o financiamento privado, né, mostraram um caminho de um partido que ia se perder lá na frente, que se confirmou agora. Então nós começamos esse conflito no plenário da Câmara, que se estendeu, e nesse contexto, os enfrentamentos que houveram, nós decidimos votar contra o projeto, eu, a Luiz Helena, a Luciana Genro, o João Fontes, e teve companheiros que se abstiveram e eles, como eram muitas abstenções, eles suspenderam, como o Chico, o Ivan e outros, né? E para nós, eles nos colocaram na comissão de ética do PT, por incrível que pareça, a comissão de ética, não é certo? E o relator do processo, por exemplo, da Luiz Helena, foi Delúbio Soares. E meu, da Luciana e do João Fontes foi o Silvinho Pereira, que ficou conhecido como o Silvinho Land Rover Pereira. Eu acho que ele é um dos precursores do Lava Jato, porque ele ganhou esse Land Rover de uma empresa que trabalhava para a Petrobras, que depois teve que devolver. Mas foi o relator que pediu a nossa expulsão, e isso culminou no dezembro de 2003, que eles promoveram a nossa expulsão numa reunião do Diretório Nacional do PT no Blue Tree, né, que tem aquele hotel luxuoso aí do outro lado, não é certo? Então foi ali que foi realizada a reunião do Diretório Nacional do PT e que ali nos expulsaram do PT. Logo de cara, o governo Lula, não é certo? Que eu tinha sido reeleito deputado federal, a primeira atitude que o Lula tomou foi de convidar os 27 governadores para caminharem do Palácio do Planalto para trazer para cá os projetos de reforma da Previdência e reforma tributária. A tributária nunca se levou à frente, mas a reforma da Previdência, que atacava o direito dos trabalhadores, obviamente nós nos insurgimos contra isso. E a Luiz Helena já tinha se negado a votar no Sarney para a presidência do Senado e também para o Henrique Meirelles para o Banco Central, que foi presidente do Banco Boston durante anos, não é certo? E isso começou o conflito. E aí então esse processo se desenrola, não é? A tensão vai aumentando dentro do PT. Nós passamos a ter um bloco que funcionava praticamente como uma fração, não é? E aí o episódio do Mensalão foi como uma gota d'água num processo que já vinha acontecendo. Nesse tempo todo, vários parlamentares que éramos do PT começamos a discutir abertamente com a Luiz Helena, com a Luciana Genro, com o Babá, a formação desse novo partido que veio a ser o PSOL. Além de que a crise do Mensalão se agudizava, de modo que tanto do ponto de vista ético, mas principalmente até num primeiro momento, as divergências programáticas, na medida em que o PT, no governo nacional, abandonou a ideia de um governo democrático e popular, capaz de constituir reformas no presente sem deixar o pé no futuro da transformação estrutural rumo ao socialismo. Bom, eu vivi essa situação bem de perto. Eu era deputado federal pelo PT quando o Lula se elegeu presidente pela primeira vez em 2002. E nós então começamos a nos sentir incomodados com a série de medidas do governo Lula. Primeiro foi a autonomia do Banco Central, a nomeação do Henrique Meirelles, um banqueiro para o Banco Central,
que daí veio a proposta de autonomia do Banco Central, a liberação dos transgênicos, a não realização da reforma agrária e um episódio que foi um episódio muito forte, que foi a questão da reforma da Previdência. Na verdade, a história do PT foi que à medida que ele foi crescendo, ele foi ampliando as suas alianças com a burguesia até chegar à eleição de Lula, tá certo? E nisso nós já tínhamos nos enfrentado. Eu, particularmente, fui expulso 2 vezes do PT. Né? A primeira vez em 92, que eu era deputado estadual, que foi expulsor da Convergência Socialista, e que eu fazia parte da Convergência Socialista. Mas nós discordarmos que aquele momento não seria o momento de sair do PT. Então nós pedimos nosso reingresso ao PT, certo? E continuamos lutando, divergindo, e até o momento que culminou com a eleição do Lula, certo? Mesmo que a decisão de sair, figuras importantes como Plínio de Arruda Sampaio, não é? Ivan Valente, eu no Pará, foram várias lideranças ligadas à APS, mas mais do que isso, um campo de pensadores, de militantes de esquerda viram que não era mais possível permanecer no PT. Por mais democrática que seja a jornada de debates com a base, com a militância, muitos não se convencem e muitos não conseguem participar de forma mais profunda do debate. E nós começamos essa batalha muito dura, foi muito difícil, né? Porque quando nós tínhamos construído um partido como o PT, né, que era a esperança, que juntava as esperanças desse Brasil, e infelizmente, né, a Carta aos Brasileiros, depois a votação da reforma da Previdência, dava uma outra sinalização, né, que o pessoal começou a nascer ali. Nisso já com a vinda de outros companheiros também, que vieram se somar a nós, não foram apenas 4 radicais, mas nos taxaram disso aí, então nós ficamos conhecidos como os radicais do PT. Mas os radicais do PT estavam somados como outra quantidade de radicais que estavam saindo do PT naquele momento, que saíram junto com a gente também. Formamos então o chamado Bloco de Esquerda, né? Nós éramos vários parlamentares, né, que éramos uma espécie de dissidência dentro do partido, tá? Do ponto de vista daquilo que era mais caro do nosso programa, que nós entendíamos que não estava sendo cumprido ou que estava sendo traído, principalmente nessas propostas que eu falei há pouco. De modo que a saída significou também em vários estados a decisão de sair dos órgãos de governo federal. E isso naturalmente criou resistências, seja pela não concordância de que o projeto do PT estava esgotado, né, de que já não se disputava mais o governo para um projeto de esquerda socialista, que o PT tinha sido ganho para um projeto neoliberal, né, mas também porque alguns militantes, em alguns poucos cargos federais, nas regiões, criaram vínculos para além do empregatício, vícios, né? E, nesse sentido, saíram muitos militantes nacionalmente. Alguns permaneceram, de modo que se quebrou um conjunto de elos, não é? Houve uma perda quantitativa e, naturalmente, uma perda qualitativa compensa essa perda quantitativa. Olha, 2005, poucos dias após a fundação legal do PSOL, nós, no Brasil inteiro, após um encontro nacional, avaliamos que o governo dirigido pelo Lula não estava mais em disputa, que aquelas reformas que criaram a tensão e a expulsão de alguns militantes do PT, ela representava, na verdade, uma visão de mundo, uma visão de governo comprometido com a lógica do lucro, a lógica do capital, e que algumas políticas compensatórias não justificavam a permanência dentro do PT. Na questão da reforma da Previdência, uma parte, né, já da bancada do PT que veio a formar o PSOL foi expulsa, né? E 3 dos que foram expulsos passaram a trabalhar na perspectiva da construção de um novo partido. Luiz Helena, Luciana Genro, Babá. Teve o João Fontes também, mas ele não encaminhou para a formação do novo partido. Outros de nós continuamos brigando por dentro do PT. Já na véspera, tá certo, da formação do partido,
quando era um ano ainda antes da eleição, nós 5 que ainda estávamos no PT, rompemos, não é, e passamos a integrar o novo partido. O Ivan Valente, de São Paulo, o Chico, do Rio de Janeiro, o Orlando Fantasini, que também de São Paulo, tá certo? A Maninha, do Distrito Federal, e eu. Então esses 5 parlamentares, e aí mais Plínio de Arruda Sampaio, e aí mais outros companheiros e companheiras, acabamos abraçando a ideia da construção do que veio a ser chamado de um novo abrigo para a esquerda socialista, democrática e revolucionária do nosso país. Então foi um momento decisivo, não era um momento de grandes mobilizações sociais, era um momento de resistência, era um momento em que o PT estava no poder e nós abrimos mão claramente de estar no poder para continuar ao lado das bandeiras que nós sempre defendemos à época que estávamos no PT. É o desencanto que causa empolgação, né? Porque, por exemplo, a situação do desencanto com o PT, né, felizmente nós criamos uma alternativa para esse desencanto que foi o PSOL. E isso com todas as dificuldades que você sabe. Então a eleição do Freixo, que chegou a quase 30%, né, do eleitorado da capital do Rio de Janeiro, né, isso fez com que o PSOL tivesse uma representação de vereadores no Rio também, mas ao mesmo tempo isso abriu espaços nacionais para quando a Luciana disputou, se transformar numa referência desses trabalhadores desencantados com o PT. Então o PSOL apareceu como um grande abrigo daqueles que queriam continuar a luta socialista, a luta por um programa democrático e popular, pela ética na política, né? E por um programa de transformações sociais de baixo para cima. Foi isso que nós fizemos ao aderir ao PSOL e ao construir o PSOL. Então, para nós, o PSOL ele é um partido hoje que cumpre um papel referencial, que é a referência da esquerda política, ideológica e ética nessa conjuntura. Isso aí nós já vínhamos discutindo, na verdade, né, até antes da nossa expulsão, qual seria o nosso caminho. E nós verificamos que não seria ir para outro qualquer partido, né? Então a ideia, na verdade, foi de que nós construíssemos um novo partido. Nesse sentido, nós começamos a discutir com algumas lideranças a nível de outros nacional, de outros estados. E assim que nos expulsaram, nós partimos para um processo de construção do novo partido. Isso significa que nós teríamos que sair caminhando pelo Brasil inteiro para divulgar a ideia e também a coleta de assinaturas. Então, ano de 2004, nós desenvolvemos todo esse processo. Nós, a classe trabalhadora, né, junto, o pessoal tentando romper, né, com essa mesmice que vive nesse país, mas agora nós, como diz os sociólogos, estamos vivendo tempos interessantes. Né, tempos de mudança, tempos onde a classe trabalhadora, o povo, a população que vive na cidade, né, com essas tranqueiras todas que hoje a cidade estão vivendo, né, penso numa outra saída, né, em um outro mundo, né, e nós temos que ter direito à felicidade. Né, o PSOL, em síntese, luta pela felicidade. Nós já achamos que é possível ter um mundo onde a juventude não tem que tomar remédio para ficar acordado, remédio para dormir, remédio para ser feliz. Nós achamos que as relações humanas, relações de camaradagem, de companheirismo, onde a riqueza seja distribuída, mas nós não queremos acumular bens, nós queremos a convivência na sociedade o mais harmônica possível, ter direito ao conhecimento, à ciência, às artes, né, que hoje a população está expropriada disso, né? Tudo virou mercadoria e nós queremos acabar com isso. Nós queremos que a sociedade se aproprie da sua produção cultural, que se aproprie, né, do que ela construiu. Por isso o pessoal tem que ser o novo, né? Tem esse dever e também com a tradição, né? A tradição da nossa classe, a tradição das nossas lutas que estão por aí e para construir esse mundo novo. Eu acho que esse compromisso com o projeto estratégico de transformação radical da sociedade, de negação do capitalismo, mais do que um programa de caráter democrático popular, o PSOL sonha com um futuro de homens e mulheres livremente associados, a sociedade sem nenhuma forma de exploração
ou de expoliação de direitos, nenhuma forma de preconceito, de violência. Então, você colocar um trabalhador, uma trabalhadora, um pai de família, uma dona de casa para discutir política, muitas vezes é ele enfrentar o patrão dele, o patrão imediato. Isso é muito desafiante e é muito difícil de mostrar para o trabalhador que ele tem os mesmos direitos que o patrão dele de participar da política. Por quê? Porque o que manda em muitos rincões ainda é o autoritarismo e é o pensamento conservador. O fundamental que deve balizar as condições para construir a unidade em torno da luta por mais direitos é a disposição de lutar. E o pessoal tem apostado nisso, na minha opinião, corretamente, apostado em construir, junto com parceiros dos movimentos sociais e também do espectro partidário, um espaço, digamos assim, que possa ter como centro da unidade a luta por mais direitos, num momento que, como todos nós sabemos, há uma ofensiva pela retirada de direitos. A conjuntura é muito dinâmica, né? Nós temos que entender que há momentos de ascenso, de descenso, há momentos de crédito a outras ideias e a outros projetos, há momentos de descrédito. Então, no meio de uma crise política e econômica, nós podemos ter saídas pela direita ou pela esquerda. O nosso papel é apostar na saída pela esquerda. Se a gente criou um referencial programático, político, ideológico e ético, e é capaz de capitalizar esse sentimento popular pela mudança, então o pessoal vai crescer. Mas ele certamente encontrará dificuldades, porque num país conservador, em que a elite dominante, né, domina os meios de comunicação de massa, domina os meios de produção, não é simples construir um outro imaginário, mas é necessário. Este sonho estratégico é que atrai hoje grande parte dos cidadãos, filiados ou não a partido de esquerda, que querem naturalmente ter um instrumento de luta em seu favor. Eu creio que é uma conjuntura favorável, mas o Congresso do PSOL deve deixar claro qual a sua estratégia e qual a sua tática para ganhar corações e mentes. Se nós queremos ser um partido de quadro, nós já somos. Mas se queremos ser um partido de quadros, com capacidade de formulação e, ao mesmo tempo, um partido representativo das massas populares, nós temos que acreditar que a conquista de corações e mentes pressupõe um esforço de diálogo com a sociedade de um modo mais amplo e ganhar sindicatos, associações de moradores, centros comunitários, influenciar nos movimentos sociais de gênero, LGBT, contra o racismo, movimentos indigenistas, movimentos ambientalistas. Então esse é o desafio que o pessoal tem de convencer os trabalhadores e as trabalhadoras de que a política também faz parte e que eles podem participar do direito deles. Então nós provamos, né, e vários outros companheiros, não só parlamentares, militantes, ativistas, sindicalistas, juventude, mostraram que é possível construir um novo, né, e é possível, com dedicação, justeza de linha revolucionária, né, compromisso ideológico, você construir uma alternativa política respeitada na sociedade. Porque para quem tem um programa radical, que ataca os problemas pela raiz, quem defende a reforma agrária e urbana, quem defende a democratização dos meios de comunicação de massas, né? Quem quer outra política econômica que não essa neoliberal, quem quer uma auditoria da dívida, não será beneficiado pela cobertura da imprensa. Então, construir um espaço para onde possam confluir movimentos, partidos, organizações que lutam para ter mais direitos sociais assegurados para o povo brasileiro é a principal aposta do PSOL. Ou seja, nem governo por um lado, nem fazer dessa frente um sustentáculo para a manutenção de um projeto que já mostrou seus limites, nem ao mesmo tempo apostar que a superação desse projeto se encontra na volta para o passado, no retrocesso daqueles que já governaram e mostraram que são incapazes de modificar a situação do povo brasileiro. Essa é a tarefa principal do PSOL, construir outro imaginário, outra narrativa em que o povo seja protagonista e sujeito da sua própria história. Nós, nesses 10 anos, temos uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos carregando, né, junto conosco, a tradição de mais de 100 anos da história do movimento operário, né, mais de 100 anos da história do nosso povo. Então, nós estamos aqui para dizer que é possível defender esse programa, é possível
crescer no movimento popular e é possível crescer na institucionalidade também. Quando o PT começa a mudar de rumo, né, o pessoal começa a nascer. Nós, sindicalistas, chegamos, que fomos, que a gente chama da segunda leva, né, de formação do que foi o PSOL, a formação do PSOL, nós fizemos um ato com 400 sindicalistas em São Paulo, né, rompendo com a CUT e dizendo que tem que construir um novo caminho, político e social. A conjuntura do nascimento do PSOL não foi tão favorável quanto a do nascimento do PT, de ascenso das lutas sociais, sindicais, populares em todo o Brasil. No entanto, cada vez mais o PSOL se apresenta como a única possibilidade institucional, porque há partidos que não disputam espaços institucionais. Foi um momento decisivo, não era um momento de grandes mobilizações sociais, era um momento de resistência, era um momento em que o PT estava no poder e nós abrimos mão claramente de estar no poder para continuar ao lado das bandeiras que nós sempre defendemos à época que estávamos no PT. Nós saímos conhecendo pessoas pelo Brasil inteiro que estavam insatisfeitas e partir para um processo de construção de um partido não é fácil, um partido que se diga dos trabalhadores efetivamente e não para a burguesia é fácil coletar assinaturas porque eles pagam empresa e tudo mais. Então isso para mim foi uma aula, uma educação e um imenso prazer de nós termos tido a possibilidade de coletar cerca de 500 mil assinaturas ainda em 2004 até conseguir a legalidade em 2005. Organizar o partido é difícil, por quê? Porque o Brasil ele tem várias realidades regionais e nem sempre o que uma pessoa pensa no Rio Grande do Sul é a mesma que pensa no Belém, que pensa no Ceará tal, e que pese que a macroeconomia é a mesma. Mas você tem realidades regionais, vivências regionais e o cidadão comum tem muita dificuldade, porque quanto mais afastado for dos grandes centros, o trabalhador, o morador, ele é mais oprimido, porque as oligarquias ainda mandam no país. Para nós, especialmente no Nordeste, não foi fácil, porque o governo Lula e o próprio Lula gozava de uma popularidade muito grande, principalmente em função dos chamados programas sociais, tá certo? E alguns de nós, então, na eleição seguinte, não conseguimos alcançar a reeleição. Né? Foi o caso do Fantasinho em São Paulo, o caso da Maninha aqui no Distrito Federal e o meu caso lá em Fortaleza. Por quê? Porque as pessoas não compreenderam a nossa saída. Né? Então, no primeiro momento, o processo foi um processo difícil, porque você rompe com a história, no meu caso, uma história de 25 anos, tá certo? Que eu fui fundador do PT e muitos dos que estávamos formando o PSOL também. Mas nós achávamos que a hora era aquela, mesmo que houvesse essa incompreensão. Quando ele surgiu, muita gente disse que ele não ia longe, que ia ser um partido como outro qualquer, um pequeno partido de esquerda sem representatividade, que não ia conseguir encarnar as bandeiras em defesa dos direitos sociais, as bandeiras sociais que a gente buscava representar em 2005, quando o partido foi legalizado. Construir o PSOL é uma tarefa gigantesca, porque nós temos que criar um novo imaginário de esquerda, nós temos que criar novas maneiras de atuar, de organizar o povo, né? De criar grandes manifestações de massa, participar de um processo transformador de elevação do nível de consciência e de organização. Por isso que a saída do PT foi difícil, mas mostrou que era preciso apostar na capilaridade novamente de um partido que eu tive o orgulho de presidir por 2 anos e me eleger por 3 mandatos, quando se dizia ser impossível essa tarefa. Porque as pessoas não compreenderam a nossa saída. Né? Então, no primeiro momento, o processo foi um processo difícil, porque você rompe com a história, no meu caso, uma história de 25 anos, tá certo? Que eu fui fundador do PT e muitos dos que estávamos formando o PSOL também. Mas nós achávamos que a hora era aquela, mesmo que houvesse essa incompreensão. Foi um imenso prazer, na verdade, nós termos a possibilidade de construir uma alternativa para a classe trabalhadora do Brasil. Já que o PT, com o passar dos tempos, porque ninguém muda do dia para a noite, né?
A primeira eleição que aconteceu, que nós disputamos com a Heloísa Helena, foi muito importante porque começou a dar visibilidade para o partido de que existia uma voz dissonante na sociedade que não concordava com o que estava sendo colocado ali, achando que a eleição era simplesmente disputar. E a Heloísa Helena era a voz de que era um projeto político que estava se disputando numa alternativa de sociedade. Essa foi a importância da candidatura da Heloísa Helena. Eu acho que é um processo de acumulação, entendeu? Eu colocaria a primeira campanha ainda em 2006 da Heloísa Helena, né, que acho que o partido teve 7% dos votos e teve uma presença boa, forte na sociedade. E nós tivemos eleição de bancadas. Sim, na verdade, essa primeira eleição foi contra tudo e contra todos, né? Porque nós não tínhamos dinheiro, Heloísa andava pelos aeroportos sozinha, né? E a gente não tinha como bancar uma campanha a presidente, mas os movimentos sociais tiveram um papel fundamental. Sindesprev no Rio de Janeiro, por exemplo, o congresso dos trabalhadores do Sindesprev disseram que é necessário construir um outro partido, um sindicato dizendo que tinha que dar outro rumo político, não só sindical. De alguma forma o pessoal representa, apesar dos seus 10 anos completados agora, mas ele representa ainda uma esperança de que é possível fazer política de um outro jeito. Nós somos a prova viva de que é possível resistir. O PSOL, na medida em que vai participando, se envolvendo em todas essas lutas sociais, ele afirma um novo caminho para a política brasileira. E eu creio profundamente que a perspectiva de mudança real na política brasileira virá por esse partido e por aqueles que se associam nessa mesma causa, porque eu defendo um pessoal amplo, que dialoga com a sociedade, com os movimentos, com outras forças políticas, para fazer uma certa síntese nesse sentido da luta por mudança, da luta por transformação no Brasil. Olha, eu sempre digo que nós temos que aprender com os erros do passado. Nós vimos qual foi o processo, né, que chegou e levou, né, ao desvirtuamento completo do PT. Alianças fora do âmbito da classe trabalhadora e da luta social, tá certo? Financiamento privado empresarial, autonomização dos mandatos, tá certo? E filiação sem critérios. Quando nós defendemos uma reforma política em que não há mais financiamento empresarial de campanha, nós temos que ser coerentes conosco mesmo e mostrar que é possível chegar lá sem o poder econômico e contra o poder econômico. Chegar lá com os trabalhadores e com o povo brasileiro para enfrentar grandes obstáculos dos poderosos desse país, que são os banqueiros, que são os ruralistas, que são os setores que lucram com esse modelo e que cada vez mais excluem brasileiros do desenvolvimento econômico e social. E por isso o pessoal tem uma imensa avenida pela frente para correr, para conseguir uma sociedade justa, igualitária e socialista. Eu acho que a gente tem que crescer com qualidade. E eu acho que o nosso apelo, num momento como esse de filiações, é lugar de lutador é no PSOL. Então eu acho que essa nossa presença nas diversas lutas sociais, nesse momento inclusive, que está havendo um ataque imenso à classe trabalhadora, a direitos sociais que já haviam sido conquistados, seja pelo governo, seja pelo um Congresso extremamente reacionário, eu acho que o PSOL, como exemplo, né, e bastião de resistência, tá certo? Ele tem que ser aquele partido em que aqueles que ainda acreditam que um outro mundo, uma outra sociedade, um outro Brasil é possível, tem que estar. Eu acho que essa é a nossa fala e nós só vamos crescer, tá certo, se nós crescermos com essa qualidade, com referência na luta, nos movimentos sociais e com a afirmação da nossa política ideológica. Apesar de ter 10 anos, o PSOL ainda representa, de alguma forma, uma novidade na política brasileira. E representa porque talvez tenha sido o primeiro partido que, tendo as condições para compor um bloco de poder, assumir espaços no executivo, ministérios, espaços de proa no parlamento, optou por não compartilhar com a natureza e o conteúdo do projeto de conciliação de classes liderado pelo PT, em conjunto com outros partidos, preferiu ficar fora desse projeto e recomeçar, digamos, um trabalho em torno da ideia de que é preciso resistir, lutar, não ceder. Hoje, eu diria que nós colhemos, apesar da desilusão que é muito forte, ainda hoje, tá certo, as pessoas sentem porque os processos são diferenciados, né? O que o PT acabou por fazer
ressuscitou a direita, tá certo? Acabou fazendo com que uma parte da população desacreditasse da política. Então a nossa disputa hoje não é nem mais com o PT, a nossa disputa é com setores que não acreditam mais na política, né, como meio, tá certo, de transformação social, de luta social. Mas é com esses setores que nós temos dialogado ao longo desse tempo. Então nós temos que construir um novo imaginário em cima de uma outra política com justiça social, distribuição de renda, participação popular e dizer que é possível construir essa alternativa. E só é possível fazê-lo se você ganha a confiança dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Então, é através das lutas das mulheres, dos negros, dos homossexuais, da luta contra qualquer discriminação na nossa sociedade. É na luta contra essa política econômica e por reformas estruturais que o pessoal se afirma, mas é também sendo coerente entre a teoria e a prática. Me parece que a própria existência do PSOL é a prova de que é possível resistir, é possível não ceder, é possível manter os seus princípios em torno de algo maior, que é um projeto de libertação, de igualdade, de justiça social para o povo brasileiro. Então vai sendo retomado, né, um trabalho, né, no meu caso lá do Ceará, 2 anos depois eu me elejo vereador, não é? Nós me reelejo e a bancada de vereadores aumenta e nós hoje temos um deputado estadual, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que o PSOL hoje é uma referência na juventude, principalmente na juventude, em algumas lutas fundamentais que eu posso dizer no Ceará e em Fortaleza. A luta ecossocialista, a luta das mulheres, a luta LGBT, a luta indígena, não é? A luta contra o racismo. No caso de Belém, a aliança foi com o PCdoB e PSTU, portanto, uma frente muito restrita, de esquerda com um partido da base do governo, era um partido comunista, o PCdoB. Não é? No segundo turno, no entanto, sem que a direção do PT assumisse um protagonismo, os militantes de base começaram a participar das caminhadas pelos bairros. Começaram a declarar nas redes sociais o apoio à nossa candidatura. Nós temos hoje um partido que lá no Ceará se organiza, tá certo, muito a partir dos seus setoriais. E nesse processo, não é, eu diria de 2006 para cá, nós tivemos sempre a capacidade de apresentar candidatura própria, alianças sempre com os partidos de esquerda e uma presença muito forte nos movimentos sociais. Os movimentos sociais são todos importantes, porque é através do movimento social que o trabalhador comum ganha consciência da sua participação na política. O movimento social é a reivindicação imediata de um objetivo ali. E depois disso, quando se ganha consciência, sabendo que a sociedade ela é dividida em classes sociais, as que mandam e as que são reprimidas pelo poder, do status quo vigente, aí ela começa a participar da política para transformar isso. Olha, assim como no espaço político, né, está havendo uma reorganização dos movimentos, da sociedade nos olhando com muita expectativa, e por isso a nossa responsabilidade é grande enquanto pessoal, também no movimento social é assim. Né? O que de mais novo surgiu, importante, como o MTST, né? Um movimento social muito forte e de base. Né? No movimento sindical também vive esse momento, né? Um momento de reorganização, com experiências novas. Eu, particularmente, estou na construção da intersindical, né? Porque acho que é uma experiência nova e que pode aglutinar setores, porque tem um diálogo mais aberto, né? de como trabalhar com o sindicalismo, que a gente diz que é o novo sindicalismo. Né? Nós queremos um novo sindicalismo, mais democrático, mais aberto, de base e independente de partidos, governos, patrões. Né? Porque nós não podemos ficar dependendo de uma ou outra posição. Nós temos que defender os interesses da nossa classe, da classe trabalhadora e os interesses do nosso país. O segmento da juventude, o segmento de uma classe trabalhadora radicalizada, o segmento de um movimento social, tá certo, que perdeu as ilusões, com o petismo, mas que não foi para o governismo e nem foi para casa. Eu acho que
o pessoal tem crescido e eu acho que a nossa perspectiva nesses próximos 10 anos é continuar crescendo. O movimento sindical é muito importante para todo o movimento social e para toda a organização partidária. Para o pessoal é fundamental, porque o movimento sindical é a luta de classe direta, é a pessoa defendendo o salário, defendendo o emprego, defendendo as condições de vida mínimas dele, né? Porque já é explorado 30 dias por mês, o salário já não dá para pagar as contas e tal, e quem determina os preços são a política, né? Então, o movimento sindical é importante para que as pessoas possam se organizar e defender imediatamente seus direitos. E o PSOL, ele apoia todo movimento grevista, todo movimento que seja por reivindicar direitos dos trabalhadores. Olha, o pessoal tem apostado corretamente, na minha avaliação, em constituir uma frente daqueles que lutam por mais direitos, né? Nessa frente dos que lutam por mais direitos, vai ter partidos, vai ter movimentos sociais que podem ou não alimentar alguma esperança ainda de que o governo pode responder a essa agenda em favor dos direitos. A questão climática, a questão ambiental hoje é uma questão fundamental. E o pessoal tem que ter uma presença muito grande para ser um verdadeiro partido ecossocialista, na compreensão de que a crise que nós estamos vivendo hoje do clima, ela só será superada quando nós superarmos o capitalismo. E vai ter nessa frente também movimentos, partidos, organizações sociais que já não depositam nenhuma esperança no governo, como é o nosso caso e o caso de outros partidos e movimentos sociais. O Plínio representou para nós esse símbolo de dignidade, de quem acredita no seu povo, como nós acreditamos, e acredita no futuro desse país, um país tão rico, com muitas possibilidades de desenvolvimento, mas desgraçadamente, há 500 anos, governado por uma elite brutal, violenta e que exclui das possibilidades o povo de ser o protagonista de suas mudanças. A disputa do Plínio foi uma disputa muito acirrada, né? Nós chegamos a ter 2 convenções, né? Uma do Plínio e a outra de outros candidatos internamente. Mas por quê? Porque todo mundo queria ser a voz do partido. Só que todo mundo sabia do partido, e foi o que prevaleceu, que o Plínio tinha mais condições políticas de expressar isso, né? De expressar a insatisfação que a sociedade vivia e vive até hoje com a política que está colocada. Então foi uma disputa acirrada e que lá na Casa do Estudante do Rio de Janeiro nós definimos que o candidato que poderia representar essa ideia do Partido Socialista e Liberdade era o Plínio de Arruda Sampaio. Ele que tanto amou a causa da reforma agrária, da transformação no campo nesse país, ele levou uma mensagem de mudança, de transformação e honrou com muita dignidade a tarefa que o PSOL lhe reservou, de ser um candidato a presidente da República à altura desses desafios da construção de um novo Brasil. O Plínio, como tantos, são exemplo dessa dignidade que o PSOL sempre tem que acolher e fazer com que se expresse na luta por mudança em nosso país. Nós vivemos no Brasil hoje uma exaustão de uma política neoliberal. E, na verdade, nós temos um bipartidarismo da política neoliberal. PSDB e PT, 2 grandes polos, na verdade, na política econômica, não representam uma grande diferença. Pode representar na luta de costumes, pode representar em muita simbologia ainda de esquerda, mas em termos de projeto, não. E eu acho que esse cansaço, né, na juventude, nas manifestações de 2013 mostraram isso, né, que havia um grande combustível, né, na sociedade, já um descontentamento represado que precisaria vir para a rua. E nós disputamos e quando ocupamos fazemos a diferença, modéstia à parte. A bancada na Câmara Federal, no Senado, de vereadores, de deputados pelo país, os nossos 2 prefeitos fazem diferente dos demais governantes. Governam não para todos, governam em favor das mudanças estruturais que não são feitas por decretos. Mas a nossa tarefa é alimentar o sonho de transformação e as experiências de mudanças, muitas vezes no nível local ou
da produção de leis nacionais no Parlamento, no Congresso Nacional, essa experiência ela nos ajuda a perceber que é possível afirmar vitórias mais profundas e verdadeiramente revolucionárias. Que o PSOL, apesar do tamanho, como a bancada, como foi colocado aqui até por membros de outros partidos hoje na solenidade, que nós acompanhamos, o PSOL com 4 parece que tem 40, né? Por causa da bancada aguerrida, do enfrentamento que faz, né, diretamente contra o presidente da Câmara, né, diretamente na questão da CPI da Petrobras. Então, quer dizer, comprando brigas importantes, que é o que o povo brasileiro está esperando que faça, né? Infelizmente o PT não fez, abandonou essa tradição. E nós estamos aí nessa batalha de construir algo novo, né? Então, nós não podemos mais acatar nem aceitar, numa profunda crise econômica, política, social e ética, né, que a saída ainda seja pela direita, ou seja, a volta do PSDB. E nós não podemos aceitar a continuidade da mesma política neoliberal do PT e seus aliados. E acho que a campanha da Luciana, ela tem esse desabrochar, né, de algo que vinha sendo plantado desde então, de algo que vinha sendo construído desde então. Se houvesse uma eleição presidencial hoje, é certo, com a companheira Luciana como candidata, te falo que o percentual seria muito maior. Mesmo porque o que eles estão fazendo com a lei da mordaça é tentar impedir o crescimento do PSOL, mas não vão conseguir, porque o PSOL não é só da momento eleitoral, nem somente dentro do parlamento, é fora do parlamento, são nas lutas. E esse é o papel que o PSOL tem dado e o crescimento e a referência também para a classe trabalhadora no Brasil. Agora, o que nós temos que, dentro do PSOL, atuar para que nós não caiamos em nenhum erro que o PT cometeu. Eu acho que isso nós estamos conseguindo, com a referência que nós temos dentro da Câmara, nessas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, na nossa atuação e, ao mesmo tempo, na construção partidária. Isso aí que eu acho que é muito importante para não cometer os mesmos erros do PT e muito menos se aliar com a burguesia ou pegar financiamentos privados de empreiteiras, de tudo mais. De alguma forma, a conjuntura que nós denunciávamos em 2005 como uma conjuntura de crise só se revelou plenamente agora, 10 anos depois. Então agora, 10 anos depois, o sentido do PSOL existir, o seu sentido de ser, se mostrou cada vez mais, se mostrou ainda mais necessário para a política brasileira nesses últimos meses. O PSOL é uma possibilidade real de mudança. A questão toda é, como num ambiente tão negativo para a política, quando a política se tornou sinônimo de corrupção, você, nessa enorme crise que está aí, crise política, crise social, crise econômica, você afirmar um caminho diferente e com isso você conseguir conquistar corações e mentes, no sentido de um enraizamento profundo, que as massas compreendam que as mudanças que nós queremos e tanto reverberamos na nossa fala, no parlamento, nas lutas, ela só será possível com a profunda participação dos trabalhadores e do povo na conquista desses direitos e, fundamentalmente, na afirmação de um projeto de mudança do qual o PSOL é uma das expressões. Por isso, longa vida ao PSOL, 10 anos de existência e muitos outros momentos vamos estar juntos para construir esse futuro. Na América Latina, a crise do neoliberalismo nos anos 90 já apontava algumas dessas saídas. O bolivarianismo na Venezuela, a eleição do Evo Morales na Bolívia, a eleição do Rafael Correa no Equador. Ou seja, a América Latina talvez tenha sido, desse ponto de vista, a vanguarda da crítica às condições desumanas a que o neoliberalismo e o capitalismo como um todo relegaram as populações do nosso continente. Então essa escola já foi derrotada com a história e nós queremos construir uma nova história e eu acho que o PSOL é essa referência para a classe trabalhadora no Brasil e para a juventude também. Nós achamos que, ao contrário de que muitos jovens diziam hoje que não é necessário partido, isso aí é fazer ecoar o discurso do neoliberalismo, que diz assim, olha, ninguém faz política, mas os que estão aí dentro do Congresso fazem. E eles vêm aqui e votam coisa contra nós.
Então é necessário fazer política, é necessário invadir de gente, né? De jovem, de sindicalista, de negros, de índios. Esse congresso tem que refletir o que é o Brasil.